e as considerações finais. Durante todo esse caminhar, vai ter um momento de fala para todos. Então, nosso perfil, um pouco sobre os profissionais do quarto ano. Coordenação pedagógica. No caso, sou eu, Jaqueline Flávia, estou 18 anos na rede, me graduei em pedagogia na UEG, sou especialista em orientação educacional, arte, educação intermediática digital e educação física escolar pela UFG, duas pós-graduações que eu acho que foram maravilhosas para o meu amadurecimento profissional, e tenho experiências em intervenções pedagógicas por meio de tecnologias e metodologias ativas, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, tanto aqui em Lusiânia quanto em outros estados do Brasil. Os professores do quarto ano, então, pelo relatório mensal, né, que vocês enviaram as informações pelo Google Forms, somos 106 professores em 107 turmas, sendo 95 professores, 10 supervisores em ação, né, por falta de professores, e 2 diretores, distribuídos em 43 escolas. Temos 107 turmas, 3.295 alunos matriculados, 2.933 alunos considerados ativos, né, nas aulas do ensino remoto, 728 que necessitam pegar a inscrição na escola, e 125 alunos ausentes, ou seja, que foram considerados que não tem nenhum contato com eles, né, nenhum tipo de trabalho efetivo realizado durante esse momento de pandemia. Não sei se é conhecimento de todos, mas nós temos um grupo de Telegram, todos os anos, né, do departamento, e o do quarto ano é este aí. Quem não entrou, se puder entrar, né, participar, fazer as trocas, é um espaço de voz e vez, né, para todos os professores fazerem suas trocas também, por meio do Telegram. Muitas vezes nós temos tantos grupos de WhatsApp, né, de tantos lugares do Brasil, e às vezes não temos um contato entre colegas da própria rede. Então, este Telegram está aí à disposição para a troca de vocês. Os diagnósticos iniciais, para a gente adiantar o nosso processo. Inicialmente, foi pedido o uso do diagnóstico dos descritores, que foi o primeiro diagnóstico digital, com o objetivo, principalmente, de observar o trabalho que nós teríamos que ter em relação ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O diagnóstico inicial do segundo ciclo foi aplicado no formato digital, por meio do Google Forms, e enviado para cada unidade escolar. Nós tivemos questões, né, em relação à duplicidade de respostas e também de alunos que não responderam. Esse momento foi um momento teste, até mesmo para ver se o uso da ferramenta seria viável para esse tipo de proposta. Tanto é que tem muitos professores, tanto em 2020, né, quanto esse ano, utilizaram o Google Forms em suas avaliações. Lembrando que denomina-se descritor, no campo da avaliação, o detalhamento em uma matriz de referência. A BNCC não é uma matriz de referência, então, os diagnósticos, eles foram elaborados em cima da matriz de referência do INEP. E visa o quê? Avaliar competências ou habilidades que o compõem. Diante, né, da devolutiva desse diagnóstico e das devolutivas, né, durante o processo de construção das atividades e da resolução do trabalho das atividades da plataforma V, foi pensado um diagnóstico da psicogênese. Veja que pelos dos descritores, mesmo com a duplicidade de respostas, né, e a falta de alguns alunos responderem, não ficou muito longe dos resultados que já se tinham antes, de acordo com a assessora Magda. Foi esse material, toda essa tabulação foi enviada para vocês, pelos supervisores, para o conhecimento de todos. Depois, nós partimos para o diagnóstico da psicogênese. Já tinha uma certa visão de como os alunos do terceiro ano vieram para o quarto. E lembrando que esses alunos do terceiro ano, eles são do segundo ano, que passaram por ensino remoto o ano passado. Então, no diagnóstico da psicogênese, a gente pode ver a necessidade de realmente fazer um trabalho mais efetivo nessas áreas da aquisição da escrita. Não que isso não era presente quando nós estávamos trabalhando na aula presencial.
Eu mesmo, como professora do 4º ano, sempre realizava o diagnóstico da psicogênese junto com a produção de texto no início do ano letivo e no decorrer também do bimestre, porque essa problemática não é só devido à pandemia, mas diante da nossa realidade no momento de pegar crianças do 2º, que passaram um ano tendo uma aula virtual, né, com todas essas dificuldades que nós estamos passando, torna-se mais necessário ainda a gente ter este olhar para os alunos do 4º ano. Então, nesse primeiro diagnóstico, foram avaliados 3.100 alunos, aliás, 3.100 alunos considerados frequentes em março, e desses, 2.903 foram diagnosticados. Nós não temos informações de 217 alunos dentro desses resultados. De acordo com esse diagnóstico, né, tem até uma menininha, uma senhora aí, né, preocupada, né, que foi uma preocupação de todos. Temos 50% alfabéticos, considerados alfabéticos, 22% considerados alfabéticos ortográficos, 8% não fizeram o diagnóstico, pré-silábico 2%, silábico sem valor sonoro 3%, e com valor sonoro 4%, e silábico alfabético 11%. Então, diante de um 4º ano, sabendo que no 4º ano, né, já teriam que estar na hipótese, a maioria na hipótese ortográfica, nós estamos com 50% alfabetizados. Você vê 50%, nossa, tá um dado, assim, razoável, mas não é diante de um 4º ano. E isso sempre foi uma preocupação da gente que está na secretaria, em relação também até mesmo a adaptar as atividades. O nosso objetivo, com esse momento agora e com o projeto, né, com as atividades que eu irei propor para vocês, é a gente trabalhar com essas crianças que ainda não estão na hipótese alfabética. Mas, é claro, sem desconsiderar essas crianças que estão na hipótese alfabética. Por quê? Porque eles teriam que estar na ortográfica. Então, mas diante da nossa dificuldade, diante do momento, né, desse trabalho, o nosso foco principal neste momento será com as crianças que estão pré-silábicas, silábicas e silábicas alfabéticas. Para no 2º semestre a gente ver como que vão ser esses resultados para a gente avançar nesse gráfico. Inicialmente, nós iremos avaliar, continuar a avaliação e o trabalho individual com as crianças pré-silábicas, silábicas e silábicas alfabéticas. Mas lembrando que o nosso trabalho é com todos, e que esse trabalho, né, com certeza já foi iniciado por vocês nas escolas, de acordo com os relatos que eu tenho recebido. Então, neste momento, antes da gente ir para o projeto, né, que é onde vai ter mais dúvidas, eu convido agora a Magda a falar um pouquinho mais sobre a psicogênese da língua escrita e de como pode ser feito, né, melhorado esse diagnóstico a ser realizado para a gente ter dados mais fiéis. Magda, é com você. Boa tarde. Está dando para me ouvir direitinho? Sim. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a psicogênese da língua escrita, né? Não vamos aprofundar, porque o tempo é um pouco curto, mas a gente precisa discutir um pouco, como a Jaqueline muito bem colocou, não é hábito da maioria dos professores. Cortou, Magda. Magda, abre o microfone, por favor. Cortou? Voltou. Uhum. Voltou? Ué. Como a Jaqueline já pontuou, esse projeto ele surgiu de relatos dos próprios supervisores, né? A gente está sempre em contato, não é um projeto que surgiu de uma forma de trabalhar de um ou de outro, mas de relatos que chegaram e, junto com a Jaqueline, nós percebemos que havia a necessidade de fazer uma intervenção, né? Por isso que a gente volta aqui para esse diagnóstico realizado pela psicogênese. Então, para quem... Pode passar, Paula? Para quem não me conhece... Ah, você que está passando, Jaque? Volta lá, por favor. Ah, isso.
Para quem não me conhece, meu nome é Magda Marques, eu atuo na rede há quase 20 anos, né? Sou pedagoga, psicopedagoga, tenho experiência em educação infantil, ensino especial, ensino fundamental na rede pública e privada, né? Ensino médio e educação de jovens e adultos. Então, enquanto servidora da rede, eu sempre trabalhei em sala de aula com turmas de alfabetização, tanto de crianças quanto de jovens e adultos, né? Supervisão, coordenação de educação infantil, ciclo de alfabetização, orientação de estudos, né? Formação continuada de professores e atualmente eu estou na assessoria pedagógica. Por que que eu quis trazer esse breve relato a meu respeito? Porque na minha caminhada, nesses quase 20 anos, eu tenho percebido que a dificuldade no processo de ensino ela se dá mais lá na base, na alfabetização. Então, quando o aluno chega no ensino médio com dificuldades, quando ele chega lá no Fundamental 2 com dificuldades, é porque a alfabetização dele foi ineficaz. Então, a gente precisa resolver o problema antes dele ir se arrastando para o resto da vida escolar, né? Porque a gente sabe que se ele não se apropria das habilidades de leitura e escrita, faz com que o fracasso escolar perdure para o resto da vida, né? Porque o aluno estando alfabético não quer dizer que ele esteja alfabetizado, né? Uma coisa é o aluno estar no nível alfabético, outra coisa é o aluno estar alfabetizado, fazendo uso social da leitura e da escrita. Então, é uma preocupação que ela foi muito bem pontuada e que nas próprias atividades a Jaqueline já está trabalhando isso e com isso surge o projeto. Então, vamos lá. O que é a psicogênese da língua escrita? A psicogênese da língua escrita é uma metodologia de ensino? Não. A psicogênese da língua escrita não é uma metodologia, ela é uma forma de perceber, de compreender como o aluno desenvolve, né, as habilidades referentes à apropriação do sistema de escrita na leitura, né, na escrita e na leitura. Então, as pesquisas realizadas por Ferreira mostram-nos que a criança aprende a ler e escrever porque é desafiada a confrontar suas hipóteses sobre leitura e escrita com outras, não estou conseguindo ler, que tem uma caixinha em cima, com outras convencionais que são apresentadas pelo professor, né? Então, as pesquisas feitas por Ferreira e Ana Teberoski apontam... Tem como subir um pouquinho essa telinha? Como que faz aqui já? Está cortando. Para mim, ela está aparecendo normalmente, Magda. Lê para mim essa segunda parte aí sobre as pesquisas de Ferreira, só as duas últimas linhas. Que as pesquisas de Ferreira, né, e Teberoski, elas apontam para as hipóteses que a criança constrói neste processo. E a primeira hipótese pré-silábica. Isso. Então, assim, os estudos mostram que a criança ela passa por hipóteses. Quando a criança está lá no início da vida escolar, quando ela chega na escola, ela tem aquela hipótese de que para escrever basta desenhar, né? Se eu quiser expressar o que eu estou sentindo, eu desenho. Um risco que eu faço, eu já estou escrevendo. Então, é a primeira hipótese, que a gente fala que a criança está na fase de garatuja. Aqui a gente vai começar logo na hipótese pré-silábica. Então, a criança que está na hipótese pré-silábica, como que ela pensa esse sistema? Ela usa várias letras para representar uma palavra, letras aleatórias, né? Letras que ela já conhece, se ela não conhece, ela coloca ali, às vezes, números, ela mistura. Então, nessa etapa, na maioria das vezes, a criança já aprendeu que para escrever ela precisa de letras, mas ainda não identifica quais letras correspondem aos sons da fala. Porque nessa fase ela até já entende, já consegue desenhar a letra, mas ela ainda não compreendeu que essa letra, ela nota pequenas unidades que são os sons da fala, que são os fonemas. Então, a leitura dela é global, ela faz aquela leitura global. Quando você pede para ela ler alguma coisa, quando você faz o diagnóstico, ela não vai apontando, ela passa o dedinho reto, que é fazendo essa leitura global. Então, ela escreve a quantidade de letras de acordo com o tamanho do animal, né? Então, se ela quer escrever formiga, ela coloca letras pequenas, poucas letras, e para escrever elefante, coloca letras grandes, muitas letras, que é o que a gente chama de realismo nominal. Ela acha que coisas grandes têm nomes grandes, coisas pequenas têm coisas pequenas. E ainda está muito relacionada ao ato de desenhar. E ela usa letras que já conhece, e na maioria das vezes utiliza letras do próprio nome, que são as letras que ela tem mais contato, né? A criança aprende o prenome não se apropriando de que som cada letra representa, ela aprende mesmo grafando, decorando como desenha essas letras. Esse diagnóstico que vocês estão vendo aí na tela é um diagnóstico de um aluno do 4º ano da rede de Lusiânia.
Então, é uma criança que está na fase pré-silábica. Então, isso nos preocupa muito, causa uma preocupação muito grande, e a gente vê a necessidade que a gente tem de colocar, de implantar, né, de implementar ações que façam com que seja possível recuperar e ajudar essas crianças a compreender esse sistema de escrita, porque senão serão crianças que vão arrastar essa dificuldade para o resto da vida escolar. E aí onde acontece a baixa autoestima, a evasão, e a distorção idade-série. Então, a gente não pode se eximir da nossa responsabilidade. Eu sei que não é papel de um professor no 4º ano alfabetizar um aluno. A princípio, não. Mas nós somos professores, né, de educação básica. Então, eu estou ali para ajudar o meu aluno a desenvolver uma habilidade que ele não desenvolveu ainda. E, nesse caso, é a apropriação do sistema de escrita. Pode passar para a gente, já, por favor? E aí, após essa hipótese pré-silábica, que essa criança pensa dessa forma, de acordo com as intervenções, ele começa a entender que não é por aí, né? Que ele... Eita, o computador está descarregando. Que ele precisa representar a fala através de letras. Mas na hipótese silábica sem valor sonoro, ele ainda não sabe qual som cada letra representa. Por isso que a gente tem que trabalhar muito isso, a relação grafema-fonema, né? Muitos professores perguntam qual é o método que a gente usa no município para ensinar, para alfabetizar. A gente sempre propôs, orientou, fez as formações em cima do método eclético, que é um método global. Então, a gente, nesse método eclético, por que ele é interessante? Porque ele tira de cada metodologia aquilo que ela tem de melhor. Porque, por exemplo, se eu sei que meu aluno está nessa hipótese, eu não tenho como ajudá-lo a avançar sem que ele faça essa relação da letra com o som que ela representa. Então, eu preciso trabalhar a parte fônica, né? A fonologia. E é nesse momento onde a gente vai trabalhar isso com o aluno. Não dá tempo de trabalhar aqui, mas depois vocês vão receber, a Jaqueline vai enviar para vocês, orientações de que tipo de atividade fazer de acordo com cada hipótese, para que a criança quebre a hipótese que ela está e avance. Porque a criança ela só vai quebrar a hipótese e avançar quando ela for confrontada a entender que aquilo que ela estava pensando não é bem por aí. Então, ela se vê incomodada, e aí é onde ela quebra a hipótese construída e avança para a hipótese seguinte. Então, a criança, na hipótese silábica sem valor sonoro, elas tendem a estabelecer uma correspondência sistêmica entre a quantidade de letras utilizadas e a quantidade de sílabas que deseja escrever, mas ela não corresponde ao valor sonoro. Então, aqui vocês podem ver nesse diagnóstico que está aí ao lado, a criança escreveu dinossauro. Ela colocou X para o di, I para o no, um C para o sa, né? Dinossauro, e o I ficou ali sobrando, né? Que às vezes eles ainda fazem isso. Coloca uma letra a mais, que ainda está com esse realismo nominal ainda não muito bem desenvolvido. Então, geralmente, ela coloca uma letra para cada sílaba sem corresponder o valor sonoro. Próximo. E aí, dessa hipótese, com o professor fazendo as intervenções, levando ela a entender que cada letra representa um som específico. Então, se eu quero escrever bo, não adianta eu colocar o R, porque os sons são diferentes. Então, eu tenho que trabalhar muito essa consciência fonológica do aluno nessa etapa. Aqui a criança já está na hipótese silábica com valor sonoro. Então, as letras utilizadas pertencem realmente, né, em quase ou todas as ocasiões, à sílaba que tenta representar. Cada letra é lida como uma emissão sonora, uma grafia para cada sílaba, e se conhecermos o contexto da escrita, é possível ler as produções da criança, né? Então, quando o professor ele faz o diagnóstico, ele conhece as palavras que ele ditou, ele sabe falar o que aquela criança escreveu. Geralmente, não é sempre, a maioria das crianças desenvolve a hipótese, né, o valor sonoro nas vogais. Então, se ela quer escrever macaco, ela coloca A, O, né? Porque a maioria desenvolve essa consciência. Algumas não, elas desenvolvem dentro das consoantes, como vocês podem ver nesse diagnóstico. O professor ditou borboleta, ela colocou B para bor, O para bo, L para lé e T para tá. Então, assim, a gente já vê ali que ela está fazendo essa relação, mas ela ainda não compreendeu
que toda sílaba ela precisa ter uma vogal, né? E que a vogal sozinha nem sempre vai dar o valor sonoro daquela unidade que eu quero emitir, com relação ao som. Pode passar, já. E aí, com as intervenções, levando a criança a compreender a questão da sílaba, e aí onde a gente volta de novo no método eclético, porque eu trabalhei com a questão fônica lá no início, ele compreendeu que cada letra representa um som, mas chega no momento em que ele precisa entender que as letras, elas formam sílabas, né? E que as palavras, elas são formadas por essas unidades menores, que são as sílabas. Então, eu preciso trabalhar a questão silábica com esse aluno, o que o método eclético também contempla. Então, nessa criança aqui, que também é da rede, vocês podem ver que é uma criança que já está nessa hipótese silábica alfabética, né? Também é um aluno do 4º ano. As palavras ditadas no diagnóstico passado foram computador, celular, jogo e som. A frase eu não decorei, né? Mas as palavras eu me lembro bem. Então, vocês podem ver que a criança colocou copo da dó. Celular, solular, né? Jogo, ela colocou soco e som, são. Mas vocês podem perceber que lá na frase, ela escreve celular de uma forma mais correta. Por isso que a gente geralmente pede que repita uma palavra do diagnóstico na palavra para a gente ver, na frase, para a gente ver se a criança mantém essa regularidade, né? Então, olha só, a criança na hipótese silábica alfabética, como que ela pensa a escrita, né? É um período de transição. A gente chama o silábico alfabético entre a transição do com valor para o alfabético, que ela trabalha simultaneamente com essas duas hipóteses. Ora ela está no alfabético, ora ela está no com valor. Ora ela coloca só uma letra para representar a sílaba, ora ela coloca a letra a sílaba completa. Então, essa transição. Quando a criança chega nessa etapa, a gente fala, né, dessa questão dela estar nessa transição. Então, a escrita apresenta sílabas completas e sílabas representadas por uma só letra. Então, nesse momento, é necessário fazer intervenções bem pontuais, ofertar para essa criança atividades onde ela tem que completar a palavra com a sílaba que falta, completar com a letra que falta, como é feito também lá no com valor, né? Para que ela avance nessa hipótese. E a Magda, próxima... Oi. a frase é: tenho muitos jogos no meu celular. Tenho muitos jogos no meu celular. Então, assim, Isso. a criança aí, a única palavra que ela escreveu, né, a palavra completa foi celular, né? Ela repetiu o ão de som, e aí depois a gente vai falar sobre essa questão da monossílaba para a criança um pouco mais na frente, tá? Se eu estiver extrapolando o tempo, vocês me avisem, viu, meninas? Eu não posso tirar o tempo da Jaqueline, que ela precisa... Passa para a gente. Então, através das intervenções e de atividades que levem a criança a quebrar essa hipótese dela, porque se a criança ela acredita que a sílaba é representada por uma letra só, e eu coloco ali uma palavra para ela completar, onde já tem um quadradinho certo, né, para a palavra, para completar a palavra, ela entende que só aquela letra que ela colocava não vai fazer ela escrever. Então, é nesse momento que quebra-se a hipótese. Por isso que a gente sempre propõe muito atividade com cruzadinhas, com caça-palavras, que ajuda essa criança a avançar. Aqui a criança já chegou na hipótese alfabética. Então, ela domina o código escrito, ela já entendeu que cada letra representa um som, já compreendeu que para escrever palavras, primeiro eu preciso entender as sílabas, né? Ela já distingue letras, sílabas, palavras e frases. Às vezes não segmenta, como a gente viu anteriormente, aquela criança no silábico alfabético, ela não tem segmentação, mas ela já entende o que é letra, o que é sílaba, palavras e frases. Ela escreve alfabeticamente. Escrever alfabeticamente, pessoal, não significa escrever as palavras ortograficamente corretas. Escrever alfabeticamente é utilizar sílabas para compor as palavras. E é muito comum ocorrer os erros ortográficos, tá bom? Então, aqui a gente tem um outro diagnóstico, esse não é da rede, onde a criança está nesse nível. E ela está no nível muito bom, quase ortográfico. Né? Ela escreve carne, geralmente nessa fase, quando a criança entra no alfabético, ela omite, geralmente essas, né, o S, o R. Eu comi carne assada, eu estava muito gostosa, então ela começa a desenvolver, mas ela ainda comete muitos erros ortográficos. Por isso que a gente fala que a criança está alfabética, ela não está alfabetizada.
né? Porque ainda precisa desenvolver leitura, desenvolver escrita de texto, saber utilizar as palavras dentro do texto para poder dar, fazer a comunicação que ela espera, né? Ela precisa usar essa leitura e essa escrita de forma muito sistemática, né? Então, pode passar aí, Jaque, que eu vou falar agora a respeito da importância de como realizar esse diagnóstico. Então, a gente viu aí as etapas, as hipóteses pelas quais essa criança passa. Então, é muito importante o professor entender que ela não vai sair dessa hipótese sozinha. Para que ela saia da hipótese, é necessário haver intervenção. Nesse momento de ensino remoto, não tem como o professor fazer as intervenções pontuais, em loco, né? Chegar no aluno e confrontá-lo. Que a criança escreve uma palavra, ela engoliu ali todas as vogais, e o professor confronta. Mas só o B não faz K, mas só o G não faz G. Então, no momento desse confronto, dessa intervenção, o professor leva a criança a quebrar a hipótese. Então, como fazer isso no ensino remoto? Por isso que vem o projeto aí com algumas sugestões de fazer com que, mesmo distante, o professor consiga fazer isso. Mas, para isso, é muito importante saber diagnosticar. Porque se a criança está numa hipótese e eu ofereço para ela intervenções, atividades para uma hipótese muito além ou muito aquém, se é muito aquém, essa criança nunca vai avançar. Se é muito além, essa criança vai se ver incapaz de continuar. E é onde a gente acaba causando um problema muito grande, que é aquela ansiedade na criança e o problema na autoestima, dela acreditar que não é capaz de realizar. Então, como que eu realizo essa sondagem diagnóstica de acordo com a psicogênese? Como a gente viu, a psicogênese não é metodologia de ensino, é uma forma de compreender como a criança pensa e de colher esse pensamento dela, diagnosticar para então intervir. A gente precisa garantir momento tranquilo e esclarecer o aluno o objetivo da atividade. Nesse momento remoto, a gente sabe que isso não é fácil. Às vezes o professor liga, o cachorro está latindo, o irmão está chorando, a mãe está, né? E a gente, nesse momento, precisa trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas quando eu estou em sala de aula, no presencial, o ideal é que esteja no momento tranquilo, onde os outros estejam fazendo outra atividade, e eu esteja só com aquela criança. A orientação é que esse diagnóstico ele seja feito individual, porque o professor dita, a criança escreve, imediatamente o professor pede que ele leia o que escreveu, né? Então, qual é a ordem das palavras? Essa ordem ela não pode ser invertida, e eu vou explicar para vocês por quê. Eu começo sempre por uma polissílaba, seguida da trissílaba, dissílaba e, por fim, a monossílaba. Mas por que eu tenho que manter desse jeito? Muitos professores já me perguntaram. Porque para uma criança que está pré-silábica, sem valor sonoro, ou às vezes com valor, escrever uma palavra que tem apenas uma sílaba, um pedaço só, é uma coisa impossível. Ele não concebe que é possível falar uma palavra abrindo a boca uma vez só, né? E como ele está ali colocando uma letra para cada sílaba que ele escreve, quando ele coloca por exemplo, eu peço para a criança escrever pé, ele coloca o P. Quando ele vai fazer a leitura, ele não aceita que ele escreveu uma palavra inteira utilizando uma letra só. E aí ele começa a colocar letras a mais para poder representar. Então, é um conflito muito grande para a criança que está no início dessa apropriação do sistema de escrita escrever palavras monossílabas por conta dessa relação que ela faz de uma letra para cada sílaba. Então, a gente precisa respeitar da polissílaba para a monossílaba. Para ela é muito mais fácil escrever uma palavra com 5 sílabas, porque, né, se ela está ainda nesse início, ela coloca 5 letras, ela já representou a palavra inteira. Então, a gente começa dessa forma. Palavras que sejam do mesmo campo semântico, isso é muito importante, né? Então, se eu vou falar brinquedos, só o nome de brinquedos. Se é peça de vestuário, só peça de vestuário, né? Se são objetos escolares, somente objetos escolares. A gente pede que sejam palavras de convívio da criança, não palavras que o professor já trabalhou ali um monte de vezes na atividade. Que às vezes o professor faz isso e acha que está ajudando e não está. Que às vezes a criança decorou a palavra, né? Ela tem uma memória fotográfica muito boa, você vai lá e dita pipoca, ela escreve pipoca não porque ela sabe, mas porque ela lembra que você trabalhou a semana inteira. Então, você vai escolher palavras do cotidiano da criança, mas que não tenham sido trabalhadas massivamente em sala de aula. Você solicita que a criança escreva o nome e a data, é muito importante, né? Trabalhar sempre, diariamente, com o nome da criança, além de trabalhar a questão da autoestima, você está estimulando, né, essa questão das letras, das sílabas, que o nome dela é referencial.
Ditar sem silabar, falar as palavras claramente, normalmente, né? Porque se eu falo, ó, digita pi, pó, cá, né? Eu estou induzindo essa criança. Então, para eu entender como a criança está pensando, é importantíssimo que eu faça esse ditado de forma clara, né? Objetiva, mas sem silabar. Pedir após cada escrita que o aluno leia o que escreveu, apontando a palavra. Nesse momento da leitura, é extremamente importante. Porque se a criança está pré-silábica, ela vai fazer a leitura global. Ela passa o dedo e fala que ela está lendo aquilo que você pediu. A criança, quando ela chega na fase do com valor, sem valor, ela começa a apontar o dedinho para cada pedacinho da palavra que ela quis representar. Se ela está sem valor, é aleatório. Com valor, ela já estabelece, né? Escolhendo uma frase que contém uma das palavras da sondagem. A gente sempre propõe que na frase reutilize a palavra trissílaba, que é uma palavra que ela está ali meio termo, para a gente ver se a criança mantém essa regularidade na palavra. A gente viu anteriormente que o menininho escreveu solula em cima, mas na frase ele já escreveu celular. Então, ele está avançando, né? Nessas hipóteses que ele construiu. Então, assim, eu quis trazer para vocês um pouco para falar de psicogênese é muito complicado, porque é muito extenso, né? A gente entender esse processo é muito extenso. Entender como fazer essas intervenções, como fazer os agrupamentos, enfim, é bem extenso. Mas a Jaque me convidou para dar essa pincelada para vocês entenderem o objetivo desse projeto, entender a necessidade desse projeto, porque depois que nós colhemos aqui alguns relatos de supervisores, fizemos o diagnóstico, solicitamos e fizemos a tabulação, a gente viu que o número era muito maior do que a gente esperava. E que vou repetir mais uma vez, estamos com 50% de crianças alfabéticas. Não significa alfabetizados, né? A gente considera alfabetizado aqueles que estão lá no nível ortográfico e provavelmente estão fazendo uso social da leitura e da escrita. Então, nós estamos com 50% que chegou e entendeu esse sistema, mas ainda não se apropriou e não se aprofundou. Então, esse trabalho ele precisa ser feito com muito afinco, com muita responsabilidade, e nós estamos aqui para apoiar, para ajudar naquilo que for possível. Jaqueline, não é porque está na presença dela, é uma pesquisadora, né? É uma pessoa muito aberta, sempre que a gente propõe, ela arregaça a manga para fazer, para ajudar as crianças que estão com dificuldade. E nós estamos aqui, somos todos um único time, a rede municipal, em prol de fazer com que essas crianças avancem nessa alfabetização, que tem que ser o nosso foco para que elas consigam continuar a vida escolar e ter mais sucesso e não ficar arrastando aí reprovação atrás de reprovação. Obrigada pela atenção. Abro agora 5 minutos, né, Paula? Isso. E aí, esses 5 minutinhos que a gente abre aí para as pessoas, se alguma pergunta, alguma coisa, a Ana Coeli tinha levantado a mão e a Valdete também havia levantado a mão. Então, a Ana Coeli, se quiser abrir o microfone, pode falar logo mais a Valdete, mais alguém que quiser colocar ou perguntar alguma coisa. A Ana Coeli. Consegue abrir o microfone? Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Eu não estou vendo ela aqui agora. Valdete, você quer falar agora, Valdete? Você levantou a mão? É só abrir o microfone e perguntar, tá joia? Caso surjam dúvidas ao longo do trabalho, porque vão surgir, né? As dúvidas, elas surgem quando a gente coloca a mão na massa. A gente está aqui. Tem o grupo do Telegram, né? Que a Jaque já falou, vocês podem perguntar. Isso, Magda, antes das pessoas abrirem para falar, está ocorrendo um impasse lá no grupo do Telegram e eu já respondi lá. E aí, como a colega trouxe aqui no grupo, eu já vou explanar aqui. O que ocorre? A colega colocou aqui que tem o pessoal que está... Nós estamos com 100 pessoas na sala e tem um pessoal que ainda está tentando entrar, que foi na média que a gente planejou. E aí, eles falaram que está limitado. O que ocorre? Essa plataforma ela tem capacidade para 300, que é a plataforma da secretaria. E aqui, para minha surpresa, nesse momento, ela limitou para 100. Pode ser que tenha tido alguma alteração na plataforma de capacidade de pessoas, e aí eu não tive essa informação. Não fomos comunicadas. Mas não tem problema. O encontro está sendo gravado.
quem não conseguiu entrar agora, a gente, junto com a Jaqueline e com você, Magda, a gente encontra uma forma de disponibilizar, ou disponibiliza um encontro gravado para essas pessoas, e depois a gente faz uma mentoria com elas, né? Faz um encontro para poder tirar dúvidas, ou a gente vê posteriormente como que pode ser feito, tá joia? Mas aqui está batendo 100 pessoas. Aí eu só vou pedir também para eles estarem informando, Jaqueline, no grupo, quem são, né, as escolas dessas pessoas que não conseguiram para a gente posteriormente contactar e fazer o procedimento. Tá A joia? Valdete tentou falar. Valdete, só abre o microfone. Então, vamos fazer o seguinte, já que, né, Eu Valdete... tenho uma Oi, pergunta. eu levantei a mão sem querer, eu estou apanhando aqui nesse Zoom. A Jaque... Sem Ah, querer. tá bom. Jaque? Magda, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como diagnosticar e contabilizar quando um aluno é ortográfico, que foi uma das perguntas que eu respondi várias vezes durante o primeiro diagnóstico. Você até tinha pedido para falar e passou. Então, a criança chegou ali no nível alfabético, né? Como que eu vou saber que essa criança já está no nível ortográfico? Quando a criança chega no nível ortográfico, ela não comete mais tantos erros ortográficos de regras. Por exemplo, ela usa o M antes de P e B, ela não engole o R pós-vocálico, o S pós-vocálico, né? Por exemplo, se eu escrevo corpo, a criança no nível alfabético, ela escreve copo, né? Porque ela ainda tem essa dificuldade nessas letras pós-vocálicas. A criança no nível ortográfico, não. Então, ela chega no nível ortográfico quando ela já está segmentando bem as frases, ela já escreve com certa regularidade, sem cometer tantos erros ortográficos. Confundir um X com um CH, um G com um J, é normal. Como que a criança vai desenvolver essas habilidades? Através do uso da leitura e da escrita. Então, é propor mais leitura, propor mais produção textual para essa criança, né? Trabalhar com aquelas que têm regra e desenvolver esse conhecimento através do uso da leitura e da escrita. Então, a criança, nível ortográfico, é aquela criança que já compreendeu para que serve um texto, como que escreve um texto, ela já entende o começo, meio e fim, ela já entende como que se escreve uma frase, já segmenta bem essa frase. Pode ocorrer de um aluno estar alfabético e não estar segmentando frase? Pode ocorrer. Escreve corretamente, mas ele ainda está tendo essa dificuldade de entender, né, que as pausas da fala. Não é comum, porque a criança alfabética, ela já entendeu que a cada palavra, né, mesmo que eu fale a frase toda junto, dentro daquela frase que eu falei que tem 10 palavras, eu preciso separá-las, mas pode ocorrer. Por isso que eu falei que ao longo do processo vão surgir perguntas, né, Jaque? Porque, assim, não é estanque. Apresentei para vocês aqui alguns modelos, mas a gente tem criança que ela está sem valor, que você olha e você acha que a criança está ortográfica. Quando você vai analisar, pedir para ela fazer a leitura, né, é que você vai entender, porque às vezes ela só usou a letra do nome. E aí você fala, não, só usou a letra do nome, então ela é pré-silábica. Mas quando você pede para a criança fazer leitura, ela não faz leitura global, ela vai apontando o dedo em cada pedacinho. Então, você já entendeu que ela já compreende que cada vez que eu abro a palavra, eu falo um pedaço, e ela estabeleceu ali. Responde à pergunta, Jaque? Para mim, sim. Ficou claro. Vão surgir. E aí, igual assim, eu falei, quando eu fazia esse diagnóstico com meus alunos, eu também, um lado da folha, né? Eu fazia nesse padrão, aí depois eu já vinha com a produção da cabecinha deles, da frase, e ao lado uma produção de texto baseada em quadrinhos. Aí, muitas vezes, do lado da psicogênese, estava perfeito, né? Assim, perfeito. Mas quando chegar na produção de texto, aí a gente se depara com várias dificuldades ortográficas, né? Isso. Não assim, ou seja, de um lado estava alfabético, mas quando você olha a produção de texto, você propõe outras coisas para poder analisar a criança, você vê que ela não está ortográfica. Propõe então, a gente consegue observar que está alfabético, né? Mas para ser ortográfico, você tem que oferecer mais testes, né? Mais atividades, mais desafios para você descobrir essa hipótese, esse momento da aprendizagem Tanto é dele. que na rede, vocês podem observar, a gente só pediu no do 4º ano, os ortográficos, para a gente ter uma noção. Mas na rede, a gente geralmente não faz isso. É pré-silábico, sem valor, com valor, silábico alfabético, alfabético. Porque a criança chegou no nível
alfabético, esse diagnóstico já não atende mais. Então, a gente já sabe que ela se apropriou do sistema de escrita. Agora, avaliar como está esse sistema é uma outra questão. Então, é através da leitura e da escrita, como eu falei, da produção textual, né? Da própria interpretação, é ler, entender o que ele leu, escrever e conseguir colocar essa situação comunicativa em prática. Então, assim, a Jaque, ela vai, né, mostrar para vocês esse diagnóstico, onde vocês vão colher também como que está esse nível do aluno que já chegou no nível ortográfico, porque ortográfico é ortográfico, ele já lê, já escreve com propriedade, tá bom? Por isso que eu falo, é preocupante a situação da nossa rede, porque mesmo os que chegaram para a gente como ortográfico, a gente não sabe esse nível. Né, Jaque? E neste momento, pessoal, esse tipo de diagnóstico é mais ainda pensando que nós estamos com alunos do segundo ano, né, que passaram por um terceiro ano de forma remota. Então, necessário a gente fazer esse tipo de pesquisa e de análise, né, dessas crianças. E se precisar de ajuda, estamos aqui, viu, Jaque? Fique aí a tá postos, até porque pode surgir alguma questão que seja você que tenha que responder, né? De repente, principalmente questão de logística do projeto, horários, o que... Aí vocês vão ver que está bem tranquilo, que não foge nada do que vocês já estão trabalhando em sala de aula nas suas escolas. E aí justifica até a mudança nas atividades, né, Jaque? E aí eu vou deixar a palavra agora com a Jaque. Tenha um excelente encontro. Posso continuar, Paula? Tranquilo. Alguma pergunta que eu não tenha visto? Uma observação da Josélia aqui no chat em relação assim, à necessidade dos pais estarem apoiando nesse momento. Vocês teriam alguma informação para essa questão? Porque é uma questão que... Quer que eu fale, Jaque? Fale. Assim, é uma questão muito delicada. Eu costumo falar que esse momento de ensino remoto, a pandemia, ela trouxe para a gente um dia após o outro de verdade. Porque são situações e situações. O dever de educar é da família, de ensinar é da escola. Sempre, né? A gente sabe que a família, ela muitas vezes, ela nem tem conhecimento para poder ajudar essa criança. E, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Mas, nesse momento de ensino remoto, as famílias se viram no papel de fazer esse trabalho, né? De fazer essas intervenções. Por isso que a gente pensou nessas atividades que já vão prontas, né? Onde o professor só complementa. São atividades muito intuitivas, onde é só orientar ali a criança, que ela praticamente consegue fazer sozinha, precisando de poucas intervenções. Então, qual é o papel da família neste momento? É ensinar? É saber utilizar as técnicas e a forma? Não é. Esse papel é nosso. Então, o que a família tem que fazer? A família precisa garantir a realização dessas atividades, né? A criança que não tem acesso à internet, garantir que vai buscar atividade, que vai entregar essa atividade, né? Dentro daquela família que eles conseguem realizar, ótimo, a criança está muito bem assistida. Mas a gente tem famílias, pessoal, infelizmente, que os pais são analfabetos. Né? A gente tem famílias onde a criança fica com os avós, que também são analfabetos, os pais trabalham, só vê a criança praticamente no final de semana. Então, o papel da família é garantir a participação dessas crianças. Então, nisso, eles têm que ser cobrados, sim, porque é papel da família. Garantir que as crianças estejam acessando, né? Se a criança precisa buscar atividade, é garantir que vai buscar, garantir que vai entregar, tirar as fotos e mandar, tirar a dúvida com o professor se a criança não consegue. A família precisa fazer essa ponte, porque, infelizmente, nós estamos muito limitados. Em sala de aula é muito fácil, né? A gente sempre fala assim, mas se eu tivesse, já que mesmo fala, se tivesse na sala de aula, né, seria muito mais fácil, a gente conseguiria. Mas a gente precisa se adequar a esse momento. Então, nesse momento, o papel da família é fazer com que essa criança participe, garantir a participação dela, evitar que a criança falte ou que deixe de participar das aulas online. Isso. Só que, muitas vezes, a gente sabe disso, né? Mas os pais já estão esgotados, ou até mesmo a gente, né, esgotadas, mas o que eu tenho em mim vamos fazer a nossa parte, né, vamos dormir consciência tranquila de que a gente está realizando o nosso papel. E buscar, né, com experiências entre os colegas, por isso a necessidade da gente trocar entre um e outro, né, que não vai sair a resposta, não vai sair só de você, não vai sair só de mim, talvez
saia de uma conversa essa resposta, né? Por isso, muito importante esses momentos, a gente ter trocas em outros momentos também, utilizar vários recursos. Muitas vezes você conversando com a sua colega de outra escola, você vê uma experiência dela e que é válida, porque realmente não está fácil para ninguém, eu imagino também para as famílias, né? Mas voltando aqui, o nosso calcanhar de Aquiles aqui do 4º ano, porque o nosso pensamento também é pensando na avaliação do ano que vem, né? Esses alunos serão avaliados pelo SAEB, e não é que a gente queira 100%, né, para poder mostrar algo para alguém, mas é para a gente mostrar o máximo do que a gente conseguiu fazer com o nosso trabalho diante dessa problemática. Então, colegas, a gente continua falar, né, sobre esses problemas em outros momentos também, e aqui também, só que vamos prosseguir, e eu espero que a resposta da colega tenha sido respondida, de que realmente não é fácil ter essa participação da família, já não era fácil, né, ter a participação da família em todos os momentos. Muitas vezes parece que a gente vê mais a participação de algumas famílias neste momento, quando você vê a realização de um vídeo, a realização de uma foto, do que antes. Então, é um caminhar, e vamos conversando, vamos pensando, que para poder trocar mais ideias, para a gente tentar melhorar um pouco essa situação. Então, eu vou voltar aqui no projeto. Diante da problemática de muitos colegas não terem conseguido entrar, então, eu vou mudar um pouquinho, tá? Estão conseguindo ver? Paula? Sim. Uhum. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar essa tela. Então, diante da problemática de alguns colegas não conseguirem participar, eu ia mostrar a demonstração de alguns da plataforma em si, né? Só que aí a gente vê para um outro momento. Ô, Jaqueline, Vamos mas aqui. você pode seguir normalmente com a pauta, porque está sendo Tá. gravado, tá? Segue Uhum. normalmente, do início ao fim, porque como está sendo gravado, a gente vê qual possibilidade pode ser feita, né? Tá bom. Até mesmo pelo tempo, Paula. E até A mesmo gente porque, já assim, era previsto Uhum. 130, nós temos mais do que, como diz, mais Isso. da metade, então os Uhum. 30 a gente vai criar uma Não, mas estratégia. vai ser possível passar tudo também, está tudo É, dentro, previsto, tudo planejado. tá tudo Então, certinho. pessoal, o projeto de intervenção pedagógica, ele tem o nome de Reforço ABC Virtual. Eu deixei essa imagem aí na apresentação, né, de um professor diante do seu bloco de notas, balão, planetas, livros. Às vezes a gente voa, né? A gente tem que voar quando a gente propõe alguma coisa. Se a gente ficar se deparando só nas dificuldades, a gente não consegue atingir passos maiores, né, distâncias maiores. Então, a proposta é o reforço ABC virtual. Esse projeto ele será enviado para as unidades escolares, tá bom? Após o encontro, eu vou disponibilizar, até disponibilizei antes lá no grupo de supervisores, e eu apaguei, e ainda bem que uma colega não imprimiu, porque eu fiz uma alteração lá, coloquei mais uma informação nele que eu não tinha colocado. Então, o reforço ABC virtual, ele é um projeto de intervenção, considerando a alfabetização das crianças, né, que não aprenderam a ler e a escrever no primeiro ciclo do ensino fundamental, e que passaram por um 3º ano de forma remota, nesse momento de pandemia. Ressaltando que essa é apenas uma das ações para atender as crianças do 4º ano de forma global, tendo em vista também a adaptação do currículo municipal de forma contínua, que vocês já podem perceber nas atividades que estão sendo disponibilizadas na plataforma V, que eu tenho resgatado, né, habilidades do 2º e do 3º ano. Esse projeto, Reforço ABC Virtual, ele é pontualmente para aquelas crianças que estão até o nível da hipótese silábica alfabética, inicialmente, né? O objetivo geral é contribuir com o desenvolvimento da proficiência leitora e escrita dos alunos do 4º ano que não se apropriaram, que não avançaram nas hipóteses de escrita na rede municipal de ensino em Lusiânia, Goiás. A fundamentação teórica. Bem, eu resgatei desde a história, né? Por que serve uma leitura escrita? Por que se houve necessidade da população saber ler e escrever? Tanto para atender as questões culturais quanto sociais e principalmente as comerciais e financeiras. Chegou um momento da nossa história que
que os superiores, né, viram a necessidade de que tínhamos que guardar informações, e junto disso daí, né, a necessidade da gente transmitir pensamentos, né, não só de uma geração, mas também para outras gerações. Isso vocês podem ver rapidamente na fundamentação teórica que vai ser disponibilizada. Vamos falar, bem a Magda falou, né, sobre a alfabetização, sobre o letramento, a diferença que tem entre esses dois processos e como que eles caminham juntos. A alfabetização é adquirir a tecnologia da escrita, então a escrita também é uma tecnologia. Então, foram inventados desenhos, inventados sons, criados sons para você saber decifrar aqueles códigos, né, que estão escritos no papel. O letramento já vem para quê? Para fazer uso daqueles códigos. Eles foram inventados para poder atender uma necessidade. E hoje em dia a gente tem que ensinar pensando que nós temos uma necessidade que as crianças já vivenciam. Mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, elas já se deparam com uma receita, elas já se deparam com no supermercado diante de rótulos, diante de informações. Então, esse processo de alfabetização, de aquisição da escrita, ela tem que ser junto com o letramento. A Magda bem falou, né, que aqui no município, né, trabalha-se, né, com vários métodos. Lembrando que nós temos o método sintético, né, que parte lá da letra, do som, e o método analítico, que parte do todo, mas em nenhum dos dois pensou-se tanto na prática dessa escrita e dessa leitura. Lembrando também, ressaltando também que a psicogênese da língua escrita não é um método, nós vamos utilizá-la para avaliar as crianças, né? E que o objetivo, e tem criança que ela nem passa por todas as hipóteses, você nem vai perceber, ela já entra numa hipótese e já quando você vai ver, ela já está na ortográfica. Então, não é uma regra, não é uma sequência a criança ser necessário passar por isso. Então, quando forem utilizar o material, que ele está separado por hipóteses. Não quer dizer que a criança vai ter que obrigatoriamente fazer uma hipótese, depois passar para outra, passar para outra. Não, talvez no primeiro material, na primeira intervenção que você fizer, ela já pule várias hipóteses, né? Isso vai depender do quê? Do nosso papel de acompanhar, né? E mesmo de forma remota, tenho certeza que vários estão acompanhando, seja pela correção das fotos, das atividades, pelas chamadas de vídeo. Então, trago aqui uma citação que não há mais dúvidas que estímulos de vários tipos mudam sim as estruturas cerebrais e afetam o modo de pensar das pessoas, e que essas transformações continuam ao longo da vida. Então, o título é ABC Virtual. Vocês vão se deparar com atividades interativas digitais, PDF, mas não é apenas isso. Né, vai depender muito da interação, da maneira que vai conversar, da maneira que você vai intervir com essas crianças, de como que você vai dinamizar essas atividades. Ela, por si só, a gente sabe que não leva, né? Ela pode ter um treino, ela pode conseguir, mas o que vale mesmo é o nosso papel como professor, é por isso que a gente está atuando, né? Para poder fazer essas intervenções, essa interação. Então, retomando, o nosso método, né, ele considera muitos outros métodos, é o global. Temos o sintético e o analítico, vocês vão ver que muitas das atividades estão indo pelo sintético, né, mas que o nosso objetivo maior é de fazer a interação dessas atividades, que aí sim a gente vai estar trabalhando o socio-interacionismo. As ações do projeto, os diagnósticos iniciais, que eu demonstrei no início, os jogos digitais na alfabetização, que foi um apanhado de jogos que eu disponibilizei diante dos primeiros resultados, o contínuo curricular, que é a adaptação do currículo, e isso já foi sendo passado para as atividades. Gente, são processos assim que é um trabalho árduo, né? Porque lá na secretaria nós temos uma coordenação para cada ano. Então, mesmo que a gente trabalhe de forma coletiva, acaba que é um processo um pouco demorado. Os encontros virtuais, que eu proponho, né, de fazer regularmente, tanto com os professores com os alunos, as atividades interativas, digitais ou não, e a avaliação, que, né, tem que se considerar, esse processo que você faz do diagnóstico psicogênico já pode ser considerado na avaliação do que você vai utilizar
da criança, né, quando você for contabilizar a nota final. A coletânea de atividades, ela está dividida por níveis, então aqui eu trouxe alguns exemplos. Elas foram construídas, elaboradas, né, pelas coordenadoras da divisão do ensino fundamental, utilizando a plataforma WorldWall. Então, quando vocês acessarem o drive dessas atividades, né, os links dessas atividades, vocês já vão se deparar com tudo separadinho, as tabelas. Essa plataforma WorldWall, muitos professores da rede já utilizam, né, a comunidade, e também nela você pode construir as atividades. E esses jogos também, vocês também podem fazer alterações quando vocês entram nessa comunidade. Mas, para o uso com os alunos, do material que vai ser disponibilizado, essas atividades estão divididas pelas hipóteses, com o nome do jogo, o nome da atividade, né, e o link para poder acessar. Então, vocês acessando no PDF ou no computador, vocês podem analisar se aquele jogo, aquele material é adequado para a criança que você vai atender e assim disponibilizar para ela. Mas lembrando, não é apenas enviar, né, fazer uma interação com esse material para você saber como que a criança está desenvolvendo esse material. Quando a Magda falou, nós não estamos em loco para falar para a criança que é G mais A, por exemplo, escrever gato, no momento de uma atividade interativa digital, o próprio sistema, né, vai sinalizar isso para ela. Talvez não sinalize da forma que nós faríamos, mas ele vai sinalizar que talvez ali tem um erro. E o que a gente tem que considerar que o erro não é algo ruim, principalmente nesse trabalho de acompanhamento da escrita. Então, o papel das atividades interativas digitais é até mesmo desse, de mostrar, de dar um feedback rápido para a criança. Não é e a sua intervenção pedagógica é necessária, porque muitas vezes o jogo é uma máquina, ele vai dar certo ou errado, né? Mas você está ali para logo mais você conversar com a criança para saber como que ela realizou. Muitos dos jogos também, muitas dessas atividades, você pode compartilhar em tela nos encontros e fazer de forma coletiva com o tipo de agrupamento que você vai trabalhar com essas crianças. Eu vou tentar abrir aqui um jogo para ver se vocês... Aqui da pré-silábica. E, Paula, você sinaliza para ver se vocês estão visualizando. Tá joia. Aqui ainda está aparecendo é o link? A Link? tela? Uhum. Apareceu o link no rótulo. Ligue o rótulo à sua inicial. Mas não abriu o jogo, né? Ainda não. Então... Você já abriu fazer em outra aba? Porque aí você para de compartilhar essa e compartilha a aba que você abriu, entendeu? Uhum. Vocês estão vendo agora o WordWall? Sim. Paula? Sim. Sim? ABC Live. virtual, ligue o rótulo, digite seu nome. Está aparecendo a da live. Eu não sei falar inglês. Não é o WordWall, já, que é aquela outra da Live Worksheet. Ah, sim. Tá? Vou deixar aberto aqui só para te ajudar nesse momento, tá? Ok. Então, mas eu creio que é fácil de entender, se não conseguir abrir agora, não... Mas você já abriu? Não tem problema. Na Já aba? abri. Então, Uhum. descompartilha essa e abre a aba que está aberto, entendeu? Descompartilha essa tela. Vocês estão conseguindo ver agora Google? Sim. Sim? Eu vou abrir direto na comunidade. Tá. E aí já... Então, aqui, a secretaria, diante dessa demanda, né, nós adquirimos a plataforma profissional do WordWall, que aí dá a possibilidade de criar vários jogos e atividades interativas. Eu sempre separo o jogo de atividade interativa, porque para ser considerado um jogo, tem que ter vários outros elementos para uma atividade ser considerada jogo. Então, para conseguir fazer mais atividades, né, digitais para as crianças,
e também ter a possibilidade de torná-las em PDF. Então, essa plataforma, vocês podem entrar, fazer uma conta, vocês vão conseguir fazer jogos, atividades nessa plataforma, bem como utilizar as atividades da comunidade, que é bem rica, bem ampla. Então, aqui separamos pelas hipóteses. Então, eu vou abrir aqui diretamente. Então, aqui são atividades, né, propostas para o nível pré-silábico. Vocês podem perceber quando abrir que vai ter atividades que têm um certo tipo de letramento, outras que já vão diretamente do método sintético, de reconhecimento de letra, de som e de imagem. Aqui eu vou abrir essa daqui. Labirinto, vogais e boquinhas. Vocês podem perceber que, se um professor escolher essa atividade para trabalhar com os alunos, primeiramente ele vai ter que trabalhar o movimento, né, o método das boquinhas. E essa atividade, quando for utilizada, ou quando você quiser criar a atividade, tem aqui ao lado, criar atividade, que foi aqui que nós utilizamos. Eu posso escolher vários modelos interativos e, com essa plataforma que foi adquirida para podermos trabalhar esse projeto, nós temos a possibilidade de gerar PDFs com ela. Assim, a gente atende aquelas crianças que não façam uso, né, ou tem problema com a internet, porque para utilizá-los é necessário a internet. Então, a plataforma WordWall é uma plataforma simples de ser utilizada, até mesmo pelos recursos que ela oferece, de dinâmica, de imagem, de cores, né, de movimentação. Aqui mesmo é um labirinto, esse labirinto interativo, ele foi escolhido para vários outros conteúdos também que foram disponibilizados. Temos outra atividade. Se você criando um labirinto, por exemplo, quando você for criar uma atividade, você pode mudar todo o conteúdo que você colocou para um outro modelo. Por exemplo, aqui, já foi de reconhecimento. A e qual o movimento? Da boca para, né, ler a letra A. As atividades em PDF, que também vão ser disponibilizadas para vocês, né, referentes à maioria dos jogos, porque tem jogos que a intervenção fica boa no jogo, na atividade digital, mas quando vai para o PDF, não é possível, porque ela fica totalmente fora do contexto. Aqui, por exemplo, se fosse colocar a letra A nos itens, já iria causar confusão nas crianças. Então, a maioria das atividades digital deste projeto que nós produzimos, elas serão convertidas em PDF. Outras não será possível, por essa lógica no momento que a criança for responder. Então, vocês terão acesso, né, às atividades digitais e também acesso aos PDFs que vão ser colocados no Drive. Todos esses links eu irei compartilhar com vocês no final do encontro. Então, continuando. Paula. Sim. Voltei aqui para compartilhamento da tela. Joia, já compartilhou aqui, tá? Tá compartilhado? Então, ótimo. Então, gente, diante dessa problemática que deu aqui em relação ao link, de fazer o link direto do PowerPoint, espero que vocês tenham entendido que as atividades serão disponibilizadas para vocês e vai bastar apenas acessar o link, que são atividades bem variadas e bem dinâmicas, de forma digital, e essas atividades também serão disponibilizadas em PDF. Elas poderão ser utilizadas tanto por esses alunos que serão atendidos especificamente no projeto, quanto pelos alfabéticos, pelos ortográficos, por toda a turma. E a plataforma, em um outro momento, a gente pode marcar um encontro para trabalhar melhor e eu ensinar como fazer a atividade, ok? Então, aqui a plataforma WordWall, que eu mostrei lá para vocês, né, que é o Departamento de Ensino Fundamental, criou a maioria dos recursos digitais, das atividades que estão lá. E temos aqui outros recursos que também podem ser utilizados e analisados por vocês.
Então, esses recursos aqui eu não vou abrir neste momento, a gente pode marcar um encontro para trabalhá-los, tá bom? Em outro momento, até mesmo de construção e de análise. Tem o Grafogame, que é o game proposto, né, pelo MEC, trabalha muito a questão do método fônico, do reconhecimento do som, das letras. Tem informações que tem colegas da rede já utilizando também. Tem a plataforma LaveWork, também é parecida com o WordWall, em que você pode programar as respostas na atividade e dali a criança responder de forma digital e já ter uma resposta. Então, esses links vão estar no PDF que eu vou enviar para que vocês façam uma análise. E tem uma plataforma maravilhosa, que é a Luz do Saber, lá do Ceará. O Ceará é considerado um dos estados que a alfabetização está, assim, em nível máximo, tanto em português quanto em matemática, que é a Luz do Saber. É um projeto que utiliza tanto meios digitais quanto meios impressos, né, para trabalhar diretamente com a criança. Mas você acessando esse link, você vai ter acesso ao material digital, e esse Luz do Saber também pode ser baixado no seu celular. Ele também está em forma de aplicativo. E um diferencial desse material do Luz do Saber é porque ele já vem bem dentro do letramento e a criança coloca o seu nome, escreve o seu nome e o nome dela vai aparecer durante as atividades. Então, já é uma plataforma bem mais avançada, né? Então, eu sugiro que vocês, além do WordWall, quem não conhece, né? E que é o material que vai ser disponibilizado para vocês em larga escala, né? Vocês também dêem uma olhada no material do Grafogame, que pode ajudar, talvez, muitas crianças, né, que estão com dificuldade, talvez a dificuldade nem seja de aprendizagem, talvez seja um outro tipo de dificuldade que a criança tenha, né, que necessita mais de um apoio em relação ao som da letra, ao som, à formação das palavras, e quanto também plataformas que podem te ajudar a construir e a ter acesso a outras atividades. Tanto de alfabetização, o LaveWork tem uma parte de alfabetização que está bem separadinha, com muitas atividades sobre alfabetização, quanto você pode utilizar o a LaveWork, para trabalhar os outros conteúdos. Então, é uma grande quantia de atividades que podem te ajudar neste momento, principalmente, né, os supervisores que podem estar com mais turmas. Antes de partir para os nossos compromissos, eu vou abrir aqui rapidamente para... Não, vamos com os compromissos, que eu acho que estamos um pouco avançado. Então, aqui, os nossos compromissos... do quarto ano, né? As ações específicas do quarto ano. Principalmente, colegas professores, assim, né? Para a gente ver que o que realmente está sendo pedido neste momento para vocês, né? Para que também eu possa realizar o meu trabalho. Então, assim, o formulário do encontro virtual, eu vou disponibilizar, e aqui eu coloquei que ele vai se encerrar às 17h30. Mas se, né, a nossa plataforma tivesse, né, suportado todas as pessoas. Então, eu vou ver com a Magda, com a Paula, e esse horário eu acho que a gente vai estender até amanhã. Porque é a partir da resposta do formulário que eu vou emitir as declarações, tá bom? De participação, que serão de 2 horas. E eu vou enviar essas declarações para o seu e-mail até o dia 30 de junho, tá bom? Até o encerramento do semestre. Na hora de responder o formulário, vocês vão ver que é necessário colocar o e-mail antes de você avançar. Então, por quê? Porque é por esse e-mail que eu vou enviar a sua declaração. Agora, compromisso do quarto ano em relação aos alunos. Nesse momento, nós não iremos realizar o diagnóstico relacionado aos descritores. Nós vamos realizar mais um diagnóstico relacionado aos descritores, né, considerando a prova SAEB, sim, mas mais no fim do ano, para a gente deixar dados para o quinto ano.
tá bom? Do ano que vem. Então, agora, para o encerramento do semestre, eu solicito mais um diagnóstico da psicogênese, né, porque, com certeza, esse trabalho já começou a ser realizado com as crianças. Então, realizar também com os alunos novatos, que por um acaso entrarem em suas turmas, esse diagnóstico, tá bom? E esse diagnóstico agora ele não vai ser realizado com todos os alunos. Você vai apenas realizar com os alunos que foram considerados no primeiro diagnóstico como até silábico alfabético, tá bom? Os alfabéticos não serão avaliados nesse momento, tá bom? A tabulação será via Google Forms, e nós vamos considerar a leitura também dessa criança e a hipótese de escrita. Eu vou enviar o campo semântico e o link do formulário dia 24/5, é segunda-feira que vem. Talvez eu envie antes. E o envio das respostas, vocês podem enviar até o dia 18 de junho, tá bom? Que aí eu vou encerrar o formulário, o envio das respostas. E, diante disso tudo, no final do semestre, a gente ficar de olho no período de avaliações e no encerramento do semestre. Então, o compromisso que eu tenho com você, que vocês têm comigo, que eu tenho com vocês, responder o formulário, tá bom? Ainda hoje ou amanhã, né, porque vamos disponibilizar a gravação. A declaração de horas eu vou emitir para vocês até o dia 30 de junho, tá bom? De acordo com as respostas do formulário, com os nomes que estiverem no formulário. Por isso, na hora que for escrever o nome, escreva de forma correta, tá bom? Que é a maneira que vai aparecer na sua declaração. E de vocês comigo é a questão do diagnóstico da psicogênese, como que está o andamento dessas crianças. Até mesmo para que seja possível, como é dia 18, para que seja possível já deixar um material, tá bom? Para iniciar em agosto. Então, agora vou abrir para considerações e a Paula. A Maria, ela está querendo falar. Maria, se você Uhum. já puder abrir seu microfone. A Maria, pode abrir seu microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu tenho uma dúvida, porque quando você fala dessa plataforma, eu já tenho uma forma de trabalhar com esses alunos que têm muita dificuldade, que eu tenho alguns que não leem, não escrevem, né? Não reconhecem nem o alfabeto, e aí eu já estou fazendo um trabalho com eles, né? Essa plataforma criada por vocês é obrigatório a gente usar, ou eu posso continuar com o meu trabalho, né? Olha, pode continuar com o seu trabalho, tá bom? Ela só vem para poder trazer mais materiais que você pode utilizar nas suas intervenções com esses alunos. Quando você tiver acesso, então, nas suas intervenções, você deve utilizar algum material em PDF, né, talvez algum material online. Então, essa plataforma, né, esse projeto, ele vai trazer para você mais opções de atividades online e mais opções de PDF. E no objetivo de quê? De facilitar o seu trabalho na hora de você selecionar as atividades de acordo com a hipótese. Então, se você está com uma criança, né, que não sabe ler ou não está sabendo escrever, provavelmente ela está na hipótese pré-silábica. Então, quando você acessar esse material do projeto, você já vai ter lá uma gama de atividades, né, que vai estar selecionadinho para você de acordo com o método, de acordo com a hipótese pré-silábica. Então, vem para auxiliar, facilitar o seu trabalho com os alunos que estão com dificuldade, nesse sentido. Sim, não é obrigatório utilizar, tá bom? Mas a questão da avaliação do aluno, né, como é o aluno da rede, ele tem que entrar nesses dados. E o material do projeto está disponibilizado para você utilizar de acordo com o que você julgar que é necessário ou não. Como eu disse anteriormente, não é uma sequência fixa de jogos ou de atividades a ser realizada. Os materiais estão separados pelas hipóteses. Você vai lá e escolhe de acordo com a sua necessidade. Isso por quê? Porque quando eu estava em sala de aula, eu tinha muita dificuldade e até falta de tempo para poder ver uma atividade diferenciada para trabalhar com esses alunos. Então, de certa forma, você vai ter agora atividades separadinhas de acordo com a hipótese. E aí você utiliza na ordem
e o tipo que você julgar necessário. Eu espero que alguma delas possa ajudar o seu trabalho, Maria. É porque tem algumas crianças que não têm, assim, internet suficiente, entendeu? Então, a gente tem que fazer um trabalho bem enxugado, mas que funcione, né? E quando você manda vídeo, alguma coisa assim, não posso, não tem como, não dá, não, entendeu? Então, é bem complicado. Então, eu tô fazendo um negócio bem enxugado, mas que está surtindo efeito. Ótimo. E quando você envia PDF, eles utilizam, eles imprimem, eles realizam? Como que você envia suas atividades? Às vezes eles imprimem. Eu faço mesmo pelo Meet, né? Lá e dou aula mesmo para eles e coloco, é dessa forma que eu estou trabalhando. Olha, Entendeu? se você já utiliza o Meet, então maravilha, porque é uma das propostas das ações é trabalhar, né, os encontros com essas crianças, então você já está fazendo um ótimo trabalho. Então, quando você olhar o material, você vai ver que você pode utilizar aqueles materiais até mesmo pelo Meet, de forma compartilhada com eles. E o seu agrupamento, como ele é feito, Maria? Você atende, pode explicar um pouquinho para a gente, Bom, compartilhar a sua eu experiência? atendo, o que eu faço? Eu atendo 2 vezes por semana, né? Todos os alunos que estão com dificuldade, né? Porque eu penso assim, às vezes a atividade é boba para um, mas ajuda no outro e ajuda também aquele que já não tem tanta dificuldade, mas que ainda tem, né? Então, eu estou trabalhando com eles 2 vezes por semana, né, pelo Meet, trabalhando a alfabetização mesmo com esses meninos. Ótimo. Geralzão. Porque, Isso. assim, não tem como você separar, esse aqui está alfabético, esse aqui, entendeu? Porque senão você não dá atenção para os outros alunos também, né? Então, Que é por a isso forma também que a gente faz na sala de aula, né? Toda essa da mesma logística forma para a de... gente fazer o MIA. Exatamente, dessa Isso. forma. Todo esse tipo de logística, né, de como que vai trabalhar com as crianças, aí é com vocês, tá bom? Pode até mesmo assim, de ter várias de professoras, né, com os mesmos níveis, pode fazer o grupo de acordo com, né, a criança ser atendido por outro professor, você fazer o agrupamento, planejando com outro colega, então, assim, esse momento é livre, é para vocês que já organizam, já seguindo o seu ritmo de trabalho, as atividades do projeto estão aí para facilitar nessas escolhas das atividades para atingir as crianças de acordo com as suas hipóteses. Pode falar, Magda. Eu acho importante pontuar nesse momento, né, que a professora colocou, que não tem como, né, separar, que as próprias atividades, as próprias sequências quinzenais, elas sofreram algumas modificações, eu não sei se vocês perceberam, que já foram pensadas de uma forma que trabalhe dentro do currículo do 4º ano, né, Jaqueline? E trabalhe a questão da apropriação do sistema de escrita. Então, vocês vão perceber que, em alguns momentos, a resposta é cobrada de forma diferente, né? Um aluno de 4º ano poderia escrever, ou então só marcar um X, mas aí a gente vai lá e coloca a palavra, a resposta, faltando sílaba, faltando letra para esse aluno completar, como forma de impulsionar essa alfabetização. E eu gostaria só de fazer um esclarecimento, Jaque, bem rapidinho, que a proposta de trazer esse projeto, trazer atividades, trazer orientações, não é julgando o trabalho dos colegas de forma alguma. A gente está aqui tentando ajudar. Né? A Jaqueline, ano passado, ela estava em sala de aula, ela atuou como professora dentro de sala de aula remoto. Final do ano, eu também atuei numa turma de alfabetização. Né? Então, a gente não está falando uma coisa sem conhecer. Né? Eu atuei, a comunidade na qual eu atuei, as crianças muito carentes, tinham uma dificuldade de acesso, né? Tinha criança, tinha pais que não mandavam as atividades, mas como a Jaque falou, a gente vai trabalhar aquilo que é possível de nós realizarmos. Lógico que a gente vai incentivar, a gente vai contar com o apoio da direção, da supervisão, para trazer esses pais, para incentivar esses pais, para apresentar essa importância, mas chega um momento que a gente precisa ser muito sincero, foge a nossa capacidade pedagógica, foge daquilo que faz parte da nossa alçada. Então, a gente não está aqui querendo, né, trazer um projeto bonito, a gente está trazendo um projeto que ele é possível de ser realizado. No ano passado, eu já trabalhava com atividades interativas, por nível, porque eu fazia o diagnóstico com os meus alunos, e quando eu percebia a hipótese na qual ele estava, eu direcionava o link de uma atividade dentro daquela hipótese para ajudá-lo a quebrar. Então, assim, foi só no final do ano, mas eu já consegui realizar um trabalho com essa turma. Então, assim, em momento nenhum, a gente vem aqui colocar, né, que
o professor não está fazendo o trabalho dele. Não, a gente quer ajudar. A gente quer complementar, ao invés de vocês perderem tempo procurando atividade de acordo com cada hipótese, porque não é usual do quarto ano. O professor de quarto ano não trabalha, né, dentro das hipóteses desde o início do ano. A gente achou que seria mais fácil, ajudaria a rede e atingiria as crianças se vocês já recebessem esse material separado, pensado, planejado para esse fim. Tá bom? Obrigada, viu, Jaque, por abrir o espaço. Josélia Marques. Oi, boa tarde, está me Boa ouvindo? tarde. Sim. Olha só, eu acredito que nesse momento a gente tenta de todas as formas ajudar nosso aluno. E eu compreendo aí tudo isso que vocês estão tentando fazer. Só que assim, infelizmente, quando a gente cobra um responsável sobre a importância dele em nos ajudar, muitas vezes eu digo isso por experiência própria. Eu fui ameaçada, diz que eu estou cobrando demais, né? E assim, eu passei todas essas situações à escola. Infelizmente, a resposta que veio da secretaria, eu ainda tenho no meu celular, é que se o aluno participa de qualquer forma, ou seja, se ele manda atividade nem que seja embaçada, eu tenho que aceitar, porque eu não posso cobrar. Então, assim, eu fico me sentindo uma inútil. Sinceramente, é isso que eu me sinto. Porque, assim, eu tento fazer o meu trabalho, mas, de alguma forma, eu não posso cobrar demais, porque a realidade dos meus alunos não permitem. Aí, assim, eu fiz uma listagem dos alunos com dificuldade, a maioria deles não tem acesso à internet. Eu tentei fazer um atendimento pelo Meet, eu tenho 32 alunos. Eu fiz o convite com dias de antecedência, né? Eu preparei a aula, eu fiz tudo direitinho. No dia, eu só consegui 14 confirmações, né? Na verdade, eu consegui 20 confirmações. Só que só apareceram na aula 14. E eu terminei a minha aula com 4 alunos, né? Aí, assim, eu fico me questionando se eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque eu não estou conseguindo, então, fazer o meu trabalho, né? Assim, eu me sinto, sinceramente, um inútil, né? Porque, assim, eu sou alfabetizadora, só que a gente sabe que é complicado você alfabetizar um aluno online, é muito difícil. Eu não vou dizer para vocês aqui, eu posso ficar de cabeça para baixo, né? Dentro da minha sala de aula, eu viro palhaço, eu viro o que for para fazer o meu aluno aprender a ler e a escrever. E, assim, eu sou uma professora que eu penso o seguinte, eu sou alfabetizadora, mesmo que eu esteja no 5º ano, porque eu já dei aula ao 5º ano e eu fui alfabetizadora. Eu tinha alunos que não sabiam ler, não sabiam escrever, e terminou o 5º ano sabendo ler e escrever. E eu ainda tenho contato com esses alunos. Então, assim, esse momento de pandemia é muito complicado para a gente, né? Eu já cheguei aqui a ter crises de choro da minha filha olhar para mim e falar assim, mãe, para com isso, você está sofrendo aí e, tipo, o que vai adiantar? Entendeu? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Aí, assim, eu sei que vocês estão fazendo aquilo que estão ao alcance de vocês, que é preparar, igual você falou assim, realmente é complicado a gente querer o material e ainda ir atrás. É muito bom essa facilidade da gente ter algo em mão, entendeu? Algo que a gente possa ali já pegar e usar, é ótimo, né? Só que, assim, o meu descontentamento em estar falando é justamente isso. Tem hora que a gente se sente assim, sabe, sem chão, sem caminho, sem rumo, né? Desculpa, eu sei que a formação não é nesse intuito, né? Mas eu não posso deixar de falar isso. Esse momento é nesse intuito mesmo, Josélia. Assim, ao propor uma intervenção dessa forma, é pensando no período que nós estamos mesmo, que é o meio que a gente tem para atingir os alunos, né? Considerando também o que vocês colocaram, né, no relatório final, né, em relação ao número de crianças que têm acesso à internet, né, e essa sua angústia, eu passei e passo ainda. Quando eu trabalhava com meus alunos também, eu não propunha, assim, eu propunha encontros virtuais uma vez por semana, porque eu sabia que eu não atingia todos os alunos para eu colocar o encontro, eu colocar o Meet como a minha aula, como a minha forma de atingir os alunos. Eu tinha isso mesmo, a média era de 17, de 14, de 10, primeiro na videochamada, depois no Meet também, que é o que eu tenho mais facilidade, né?
Assim, essa é uma angústia que nós temos também, Gisele. E o espaço é para isso mesmo, tá bom? E a questão do uso da internet, da alfabetização de forma online, não é uma preocupação assim, nossa, não, é mundial, são estudos novos. E por isso, a gente voltar no quarto ano falando sobre essa necessidade, né, sobre esse resgate, e de certa forma a gente compartilhar com nossas colegas lá do primeiro e segundo ano as angústias que elas também estão tendo, porque, assim, de certa forma, nós estamos com um público que a maioria, né, teve acesso às letras, né, já sabe, né, a complexidade da escola. Agora, o primeiro ano, né, que veio do jardim, né, da educação infantil. Então, assim, Josélia, a sua fala é isso mesmo, nosso espaço é para esse, tá bom? Eu entendo a sua fala, entendo a sua angústia, é o que eu passo também, é o que eu passei. Quando eu trabalhava também, os recursos que eu tinha, por isso que eu utilizava vários recursos, de tudo quanto é recurso eu utilizava. Tinha aluno que era atingido por todos os recursos. Tinha aluno que era atingido por um. Às vezes, nem pela atividade da plataforma ele não era atendido, né? Não era atingido. Então, assim, agora, essa parte, né, de considerar tudo que a criança fez de forma remota, aí é algo que, né, a gente vai se deparar com as leis que estão regendo a gente nesse momento, né? E da gente ser bem clara, como agora a gente pode notificar, né, desde o início do ano, a gente já pode notificar. Então, a parte qualitativa, né, a parte quantitativa, com certeza essa criança não vai estar, né, registrada como uma criança, né, que tenha avançado, né, que tenha conseguido aprender de acordo com o trabalho que nós realizamos. Maria levantou também a mão. Jaque, só frisar que nessa questão, quando a gente fala que se o aluno entrou no grupo, se ele apresentou uma atividade, tem que considerar, é só frequência, somente frequência, tá? Agora, a questão do aprendizado, o professor vai avaliar de acordo com o desenvolvimento da criança. Mas se a criança mandou atividade, ela entrou na sala. É aquela criança que no presencial ela está na sala de aula, mas ela não faz a atividade. A mesma coisa, ela entrou no grupo, ela enviou uma atividade, mas no qualitativo, como a Jaqueline muito bem colocou, ela vai perder. De certa forma, ela perde em tudo, né? E essa questão da alfabetização de forma online é complexa, e fica mais complexa ainda a partir que os anos vão avançando, né? No terceiro ano, trabalhei muitos anos no terceiro ano, eu já percebia, eu vivia isso de forma presencial, né? A heterogeneidade de todos os alunos ali, muitos que não sabiam, e a necessidade de cumprir o currículo, de fazer a prova, numa turma de terceiro ano. Então, no quarto ano, também, quando eu fui para o quarto ano, eu falei, não, vai ser mais leve. Não, foi do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito, crianças que não sabiam ler, que tinha que correr atrás. E agora, de forma online, foi mais complexo ainda. Isso. Principalmente nesse momento, voltando novamente, Josélia, na questão da alfabetização e a dificuldade da alfabetização de forma online ainda e com uma turma de quarto ano. Né? Então, eu vi que escolas não sinalizaram nem crianças pré-silábicas e nem alfabéticas, assim, estava maravilha, mas as turmas, né, o professor que tem ali uma, duas crianças pré-silábicas que não avançam. Outra coisa que eu coloquei também nesse formulário é se alguma dessas crianças tem laudo, né, que a gente tem uma realidade nesse sentido também, né? Até que ponto uma criança, ou seja, porque não é só por causa de um ano, né, que tem que estar esse grande número, né, de dificuldade, mas até que ponto essas crianças que foram diagnosticadas, até que ponto elas não têm um outro problema, né, que possa ser analisado. Por isso que quando eu falei do grafo game e dessas outras atividades, que pode atingir aquelas crianças que não seja só dificuldade de aprendizagem na questão de como que foi passado, do ensino-aprendizagem, né? Mas talvez uma questão neurológica, uma questão que tem que ser analisada. A Maria não falou. Bom, então, não, Magda. não. Posso falar? A Maria falar. Então, Magda, vai lá, Magda. Bom, com relação a esse negócio que a gente tem que aceitar tudo, eu não aceito, entendeu? Eu falo para o pai, melhora a foto,
melhora a letra, organize isso aí, senão vai ficar com falta, mesmo que não fique, né? Mas a gente fala, vai ficar com falta, o seu filho tem que ter capricho, fiz reunião com os pais pelo Meet, falei da forma que eu ia trabalhar e o que eu ia exigir e como eles seriam avaliados, né? Então, se chegar pai reclamando, eu falo mesmo, que eu não aceito não, entendeu? Chegar e falar, professora Maria, não aceito atividade de qualquer jeito. O aluno só entrou e jogou lá, eu falo, não, pode fazer de novo, está com falta. Entendeu? Por quê? Porque se a gente não fizer isso, eles vão pensar que é tudo brincadeira. A lei está aí, mas a gente é que o nome da gente é que vai ficar jogado aí. A nossa foi aluno de tal professora, nossa, não trabalhou com você não, então por isso que eu exijo mesmo que eles façam e não aceito. Se chegar reclamando para vocês, é verdade mesmo que eu reclamo mesmo e brigo mesmo e não aceito mesmo e mando fazer de novo. A questão da lei, Maria, eu falei em relação à frequência. Sim, tá bom? Só foi em relação à frequência, porque em relação ao tipo, né, a cobrança, isso daí tem que ter mesmo, é a intervenção. Né? Mas eu na sala de aula... ficar com esse negócio de, vai ter presença, né, e tal. É o que a gente não pode... Se a gente falar para eles que se eles fizerem de qualquer jeito vai ter presença, eles não fazem. Então, por isso já está lá no meu grupo. Se não fizer direitinho, não tem presença. Fez incompleta, não tem presença. Entendeu? E eles percebem isso testando a gente. Né? Se ele enviou uma atividade para você, que não foi assim, e você aceitou, ou não fez nenhuma intervenção de que, da próxima vez você faça assim, da próxima vez você cumpriu o que você prometeu, né? Eles vão fazendo de qualquer jeito mesmo. Então, a questão da lei foi só em relação à questão da frequência e à questão da aprovação. Agora, do nosso trabalho, a lei já está para isso, a nossa obrigação é fazer isso mesmo, né? De acompanhar e de cobrar o melhor deles. Eu acho que até a frequência tinha que ser cobrado mesmo, porque os pais estão mal acostumados, os alunos também, eles pensam que a gente tem uma obrigação e eles não têm nenhuma, então a gente tem que cobrar mesmo, tem que exigir mesmo, e eu acho que a lei está errada na história de que o aluno entrou na sala, tem que levar presença. Mas eu queria mesmo falar... porque tem uma diferença entre a aprovação e a frequência, né? Mas aí fica aquela história, né, de que o aluno está presente todos os dias, não aprendeu nada, a culpa fica no professor. Poxa, mas o menino todo dia presente, fez atividade, não aprendeu nada, o problema está com o professor. Está entendendo? Não apresentou qualitativo, professora. Isso aí é respaldado até no presencial. Pois é. Mas o que eu queria falar com vocês mesmo é em relação às atividades. As atividades que vocês enviam são boas, eu utilizo, entendeu? São boas. A única coisa que eu tenho para falar é da quantidade de conteúdos que se é colocado. Por que eu falo isso? Porque na sala de aula a gente não trabalha com vários conteúdos ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente está trabalhando hoje matemática e português. A gente trabalha apenas um conteúdo. Está trabalhando medida de temperatura, então vai ser medida de temperatura. Em português a gente está trabalhando o quê? Substantivo próprio e comum. Então, seria só esses dois conteúdos, não teriam outros conteúdos, porque fica bem complicado para a gente explicar para eles e para eles aprenderem realmente quando você coloca muitos conteúdos, né? É uma agonia, uma angústia, não só minha, mas de todos os colegas, né? Quando a gente conversa, para trabalhar dessa forma com essas atividades. Então, a gente queria pedir que vocês colocassem menos conteúdo, né, para que a gente pudesse trabalhar de forma mais tranquila com eles. Né? Porque eles não conseguem aprender se você coloca, vamos dizer, adição, subtração e multiplicação. A gente já pensa que o menino do 4º ano já vem sabendo, mas eles não vêm, não. Entendeu? Não sabe o que é adição, professora, entendeu? Então, a gente precisa frisar bem com eles. É adição? É só adição. Jogou um português, né? Jogou uma geografia. Qual o conteúdo de geografia que vai ser trabalhado? Né? É orientação? Então, vamos trabalhar isso aqui, para que facilite para a gente, né, ministrar essas aulas para eles. Bem, Maria, certo? Assim, é o que em relação ao número de folhas, né, e também o que a gente está adequando lá ao currículo, mas que, de certa forma, né, ainda tem algumas habilidades a serem atingidas. E muitas das atividades que eu vou montando, eu vou voltando a alguma coisa que foi trabalhada, né, anteriormente. Então, e quando a gente trabalha por habilidade, né, aí fica até mesmo pela questão
do formato, fica difícil trabalhar apenas um conteúdo por vez na atividade. A atividade ela está de forma assim, global, mas ela sempre vem ao lado assim que vocês podem avançar, né, com os conteúdos e trabalhar os conteúdos da maneira que vocês julgarem melhor. As atividades eu vou apresentando as habilidades. E é lógico que para ter vezes para responder uma questão, você tem que fazer toda uma jogada até a criança compreender aquele conteúdo. Então, assim, vou procurar, e com a demanda agora da alfabetização no 4º ano, né, ficou um pouco mais complexo apresentar um material que vocês possam observar um trabalho por meio de habilidades, né, um trabalho que envolve interdisciplinar, né, que envolva vários conteúdos, né, que é para a criança se apropriar nesse momento. Com a demanda da alfabetização, ficou ainda mais complexo o trabalho com as atividades, porque além de adaptar as questões, de colocar elementos de alfabetização e ortografia, de certa forma, eu tenho que colocar nas atividades habilidades relacionadas ao 4º ano. Mas eu entendi muito bem a sua colocação, tá, Maria, em relação à variedade de conteúdos, eu vou observar mais, mas muitas vezes eu coloco conteúdos que estão relacionados uns aos outros. Por exemplo, eu não sei eu acho que é a de hoje, né? Que foi a da bússola, que eu coloquei logo acima, localização, orientação, pontos cardeais e elementos das paisagens. Até esqueci de colocar em ponto consonantal, elemento natural e elemento cultural. Então, de certa forma, todos esses conteúdos, eles estão relacionados, né? Eles estão amarrados. Mas eu entendo o que você falou, que às vezes realmente, quando eu coloco, eu vejo assim, gente, mas talvez nem pegou na semana passada, mas às vezes eu coloco novamente esse conteúdo. A divisão, por exemplo, já era para eu estar colocando várias questões de divisão aí nas atividades, mas é considerando também que tem alunos que ainda não pegaram todas as habilidades do 1º, do 2º, né, até mesmo do 3º e 4º ano, do início em relação à matemática. Por isso que tem lá, logo ao lado, né, que vocês podem explorar outros conteúdos que julgarem necessários, como tem vários professores já fazendo seus projetos de tabuada, né, de multiplicação, de divisão. Então, assim, fica um pouco complexo o meu trabalho, porque eu tenho que atender, de certa forma, toda a rede, de certa forma, o currículo, que mesmo a gente enxugando e com a necessidade de pegar habilidades de anos anteriores, né, acaba que acaba superlotando, né, de conteúdos algum dia ou outro. Mas, assim, eu vou considerar a sua observação, tá? E eu espero que você também me compreenda em relação, quando às vezes vai mais de um conteúdo e eu tenho essa preocupação também de que talvez não tenha sido atingido por todos, mas de que, de certa forma, a gente tem que considerar que é um 4º ano e que tem crianças, né, que estão ali ortográficas e de que, de certa forma, precisam ter contato com esses conteúdos. Não podem chegar no 5º ano sem ter nenhum contato com esse conteúdo. Maria, Magda, alguma coisa mais? Não, eu ia colocar a respeito do currículo contínuo, e você já pontuou, Jaqueline, era até para justificar isso, eu ia entrar nesse ponto, de que as atividades, por a gente estar trabalhando com o currículo contínuo, vocês vão receber esse currículo, a gente está elaborando, né, a demanda de trabalho é muito grande, mas a gente está trabalhando em cima dele. Por exemplo, no 4º ano, a Jaqueline, no mapeamento que ela fez, ela viu que precisava resgatar habilidades do 3º e do 2º ano, que não estavam sendo contempladas. Então, acaba que ela precisa ajudar essas crianças a desenvolverem essas habilidades dentro do 4º ano, mas não sair do currículo que é próprio de 4º ano. Então, os textos, os conteúdos, eles são dentro do 4º ano, mas a forma de cobrar a escrita, a resposta do aluno, ela volta lá no 3º e no 2º ano. Quando vocês pegarem o currículo em mãos, vocês vão entender essa questão do currículo contínuo, do resgate de habilidades. E a questão de ter um acúmulo de conteúdos, Maria, também aqui. Geralmente, na sala de aula, a gente tem 5 horas, né, presencial, e que a gente vai controlando o nosso tempo. E muitas vezes, do remoto, a criança só tem um momento
para ela realizar aquela atividade, né? Que às vezes ela está em contato com aquela atividade, talvez 1 hora, 2 horas por dia, né? Mesmo que você fique lá, né, com o seu atendimento diário, né, de 5 horas disponível para ela. Mas a questão de ser apenas 1 ou 2 conteúdos por dia vai dependendo também dessa logística de pensar na rede, porque da mesma forma que um professor compreende, né, que ele tem que trabalhar aqueles conteúdos ali por dia e também os outros, as habilidades, a gente pode se deparar em situações que apenas trabalhe aquelas 2 atividades ali da questão, porque quando você olha assim, gente, uma página por dia, como é que você vai salvar o mundo com uma página por dia? Uma E página você ali. ainda colocar ali ou 2, porque quando eu cheguei, tinha um limite, 1 página, 2 páginas, e agora está mais livre. Cadê você? Gente, como que você trabalha ali, assim, como que você coloca, tenta demonstrar para a família, para os professores, né, como numa sequência didática, de forma interdisciplinar, então fica um pouco complexo você não deparar com conteúdos, às vezes, que são novos, mas também com conteúdos que realmente vai ter crianças que não aprenderam, e que, de forma remota, fica muito, muito mais complexo você fazer a intervenção. Então, eu entendo totalmente a sua colocação, e ela vai ser considerada. Obrigada. Não. Paula, alguma coisa que a gente não esteja vendo, que eu não estou acessando o chat? Não, aqui, assim, o que tinha de colocação já foi colocado, explanado aqui, tá? Isso. Então, pessoal, estou 13h47, então, das ações do projeto, né? Dessa proposta de projeto, os diagnósticos, eles sempre vão estar pontuais para acompanhar o nosso processo de avaliação. Os jogos digitais têm uma diferença, né, em relação a atividades interativas digitais. As atividades interativas digitais e em PDF, né, que nós estamos sugerindo, já separado por hipóteses, elas foram construídas na plataforma WordWall, e tem outras plataformas aí que vocês podem, essa plataforma WordWall você também pode utilizar com os outros alunos e também relacionada a outros conteúdos também, que não seja os relacionados à alfabetização em si. E também sugiro o Grafogame, a Work, e deem uma olhadinha com carinho, né, na questão da plataforma Paulo Freire, lá da Luz do Saber, que é um aplicativo em que a criança ela pode trabalhar com o seu próprio nome, tá bom? Dentro das atividades digitais. Tem a proposta da formação continuada e dos encontros virtuais, com declaração de horas, e dependendo do interesse e da demanda, né, de trabalho, nós podemos marcar um outro encontro para quem se interessar, tá bom? Em entender melhor a plataforma WordWall e essas plataformas de construção de atividades, tá bom? Mas a maioria são bem intuitivas, elas estão bem mais fáceis do que anos atrás, então, anos atrás eu já trabalhava com esse tipo de trabalho, de interação digital, e começava do aplicativo do zero, então, quando a gente pega agora um WordWall, que já tem nave espacial, que já tem selva, que já tem, faz todos aqueles movimentos ali, então é muito mais prático, muito mais rápido. E essa plataforma WordWall também, como é uma plataforma de professores, então quando você digitar algo lá, então já encontra assim o que você precisa, porque é professor produzindo, né? E quando a gente está em sala, a gente vai direto ali no conteúdo, né? Então, assim, Maria, outros colegas, então essa plataforma você pode encontrar atividades que possam atender a questão do conteúdo de forma pontual. E qualquer dúvida, qualquer necessidade de alguma atividade ser transformada em PDF, tá bom? Porque só com um plano, né, profissional você pode transformar as atividades em PDF, de forma gratuita não tem, eu estou à disposição. Vou disponibilizar para vocês os materiais, o link, tá bom? Agora no final. O drive das atividades em PDF, ele vai estar sendo sempre alimentado, tá bom? A partir dos momentos que eu for transformando em PDF, eu já vou colocando lá, para atender as crianças, né? Que por um acaso só tem uma atividade em PDF para poder realizar. Essas atividades em PDF, elas são, uma página, né? Relacionada ao jogo. O jogo formata em apenas uma página, com comando claro e básico,
Então, é uma formatação também que não depende de mim e nem da pessoa que faz o jogo, é uma formatação da própria plataforma. Então, quando vocês verem o PDF, vocês podem ver assim, uma coisa nua e crua, bem clara. Então, não é questão de que, nossa, não tem nem uma logozinha, uma coisinha assim. Não, é como a plataforma coloca, gera em PDF, de forma bem clara a questão do jogo. A forma dos agrupamentos, a forma de trabalho é livre, é o que vocês já estão trabalhando, tá bom? Por isso, a sugestão de trocas no Telegram, de trocas de como que está sendo trabalhado em outras escolas, por isso que eu pedi para a colega também relatar como ela está fazendo na escola dela, tá? É livre isso daí. Agora, alguns pontos vão ser necessários, né? Por exemplo, os diagnósticos, agora em junho, os diagnósticos lá, né, no segundo semestre, para a gente acompanhar como estão essas crianças, o diagnóstico dos descritores no final do ano, para a gente passar os dados de como estão essas crianças do quarto, como que elas vão estar no quinto, e não quer dizer que no quinto não tenha que fazer esse tipo de trabalho também, tá bom? Considerando a dificuldade da alfabetização, que já era difícil na sala de aula, ainda mais agora de forma virtual. Então, estou aberta, não agora que já está acabando o nosso tempo, mas agora também que ainda tem um tempinho, né, Paula? Mas a qualquer dúvidas, esclarecer, planejar junto, ter ideias, tá bom? Fazer ligações. O que eu estou aqui para tentar facilitar o trabalho, tá bom? Facilitar, pensando também em sala de aula, mas também vocês me entendam que eu tenho 3.000 e tantos alunos, tá bom? Por aí, não tenho só 2 pré-silábicos, eu tenho um tanto de pré-silábicos que eu vou localizando e que, se eles ainda aparecerem nos dados, então, como agora já fez todo esse processo de contabilizar dados, de fazer projeto, então agora é partir para ir nas escolas não, né? De entrar em contato com vocês para ver o que foi trabalhado até então, o que mais a gente pode fazer. Principalmente as questões dos laudos. Então, Paula, passo para você. Tá. Tem uma pessoa aqui que está com o iPhone, mas não aparece o nome. Então, ela faz um agradecimento, né? Muito obrigada à Secretaria de Educação pela dedicação em dar continuidade à aprendizagem, mesmo em forma remota. Juntos somos mais fortes. Acho que essa... Paulinha é a Marta. É você, Oi! Marquinha! Você acha que eu ia deixar de ouvir Jaqueline e Paulinha hoje? DJ Magda, né? Participando Obrigada, aí também. Marta. Vamos levantar isso aí, vamos em frente que vai dar tudo certo, com fé em Deus. Obrigada, Marta. Beijo. Um abraço. Gente. Obrigada. A gente vai agregando valor, né, em tudo que a gente vai entregando, aproveitando aqui até para falar também que o link de inscrição no edital para a formação de quarta-feira do dia 19 está aberto, tá, pessoal? Então, na segunda, pela manhã, eu já passo o informativo. Na terça, eu disponibilizo o link do canal do YouTube, né, para estar participando. Quando for para ser pelo Zoom, vai ser disponibilizado também. Então, eu sempre faço essa sequência. E o edital de inscrição já fica aberto desde domingo, porque são 3 dias antes do início da formação. Mas ele encerra no horário em que inicia o encontro de informação. Então, se a formação está prevista para as 14 horas, ele vai encerrar às 14 horas e você não consegue mais. Tá joia? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem, me ligando. Nós estamos aí para dar o suporte, tá? Qualquer dúvida. E tudo que a gente traz, né, Jaqueline? Tudo é para agregar valor. Vai ter alguma coisa que vai dar certo, talvez outra não para essa realidade, mas para outra na sua vida profissional. Enfim, mas o importante é testar, ver o que pode dar certo ou não, adequar. Isso que faz valer a pena. Porque tudo que é trago nas propostas são atividades, são ferramentas que são testadas, que dão certo em outros espaços e que podem dar certo também para nós aqui, né? Para vocês também.
Então, a gente vai trazendo aí as possibilidades de forma mais acessível possível, entendendo também a realidade, né? A gente procura trazer algo que vai atender a essa realidade, tá? Então, assim, mas isso não quer dizer que, mas não atendeu a minha realidade. Não dessa forma, mas de repente você encontra ali, naquele formato, um novo caminho, da forma que você vai melhor adequar, né? Melhor ajustar. Então, acredito que aí é uma grande parceria, né? Acho que a palavra que fica aí é parceria. Nós somos grandes parceiros, né? Ninguém está aqui para falar, olha, vocês têm que fazer isso para dar certo. Mas a gente pode convidar vocês a estar sempre testando, adequando, ajustando, tentando colocar em prática, fazer o melhor possível aí que está na capacidade de vocês, porque se der certo, ótimo, né? Dando certo, que maravilha. Tá joia? E as questões sobre a declaração de hoje, o formulário, então a gente vai dar a resposta daqui a pouco, né, Paula? Isso. A Luciene Zacarias está com a mão levantada. Luciene Zacarias. Sobre o... Pois é, meninas. Eu também estou apanhando um pouco disso aqui ainda. Mas eu levantei a mão, sim, porque eu quero fazer assim, um breve agradecimento, né, a vocês. Eu estava até comentando, a gente aqui, né, participando e comentando com algumas colegas, e a gente falando, né, de como vocês têm nos ajudado. Assim, tá muito bom, as atividades são maravilhosas, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Luciene. Obrigada, Jaqueline, Luciene. e aproveitar antes de passar a palavra aí, Agradeço. Jaqueline, a Benedita está perguntando se poderia disponibilizar o seu contato. Então, aí é com você, tá? Sim, na apresentação que eu vou disponibilizar, lá tem o meu contato, tá bom? Coloquei o telefone, coloquei e-mail, coloquei Instagram, coloquei tudo. E, pessoal, outra coisa, pessoal, o que vocês fizerem, divulgam, tá bom? Não é questão de estar divulgando o trabalho de um ou de outro, não, é o seu trabalho, tá? E o hashtag vai ser virtual, tá bom? Para ver se a gente consegue elevar um pouco essas crianças. E pensando até numa avaliação que a gente talvez vai atingir essas crianças do 4º ano lá no 5º, né? Vamos ver como que elas, que se Deus quiser, já estarão presenciais, né? E a gente vai fazer um outro tipo de intervenção com elas, mas o máximo que a gente puder fazer agora e sanar as dificuldades é o que a gente está tentando fazer, tá? E, como eu disse antes, a Paula falou, não tem nada amarrado, não tem nada engessado, só algumas coisas que até mesmo para respaldar o trabalho de vocês, vem um projeto desse, né? Até mesmo para a gente respaldar o trabalho que a gente faz em sala de aula. Foi uma coisa que eu aprendi aqui, que tudo tem que passar pelo conselho. Qualquer coisa que vocês fazem na sala, está no conselho para poder justificar que a Aline está fazendo isso, tá? Então, está respaldado. Então, até então, o que eu estou entendendo do trabalho aqui, muitas vezes, é isso daí. Ter dados, ter documento para poder respaldar o trabalho pedagógico. E só uma interrupçãozinha, Jaque, é que eles, quando você falou para eles, quando você fala para eles evidenciarem o trabalho, lembrar da intranet. Nós criamos um espaço. Na intranet. Eu estou em casa, a Magda está lá. Não, eu estou no trabalho, é porque a menina não sabia que eu estava na formação. Conversa com seu supervisor, com seu diretor, que é um espaço que vai funcionar como o nosso portfólio digital, né? No ano passado, vocês não tinham que trazer um portfólio para a gente poder levar para o conselho e tal. Agora vai ser digital, é na intranet. Então, é só você disponibilizar o link de um jogo que você trabalhou, que foi diferente, imagens, vídeo, projeto, enfim, dá para postar muita coisa lá na intranet e a gente vai estar acompanhando o trabalho de vocês, vai ter essa troca, e isso é muito bacana, porque como a Jaqueline falou no começo, às vezes eu estou com uma dificuldade, quando eu vejo a solução que a minha colega encontrou para aquela mesma dificuldade na realidade dela, eu ressignifico aquilo e trago para a minha. Então, é muito bacana essa troca de experiência e mostrar o trabalho que a gente faz. Lusiânia é um município muito rico, né, na questão da pedagogia, dos professores, é muito valorizado aqui na região, nas cidades vizinhas, todo mundo conhece o trabalho incrível que Lusiânia faz.
só precisa mostrar mais, né? E a gente precisa mostrar o que está sendo feito mesmo. E obrigada, não interrompo mais, foi um prazer participar desse momento. Se precisar de mim, só me encontrar aqui na secretaria. Beijo e até a próxima. E a gente sabe que a gente precisa de muita coisa, gente, mas falando do pedagógico e falando de carreira profissional, não se escondam, tá? Não se escondam, não tenham medo de errar, vai trocando, vai mostrando que você não está agradecendo, você está agradecendo o seu trabalho, tá? E que a gente precisa mais do que isso, todo mundo sabe, mas vamos facilitar a nossa vida, né? Porque muitas vezes está do lado ali do seu colega a resposta para salvar o seu problema, e às vezes você não fala, não sei porquê, e eu também não falo porque também eu não sei porquê, tá? Então, meu contato vai estar aí, estou aberta a considerações do projeto que vocês irão ver, tá? Ele está sendo, os anexos já estão sendo construídos passo a passo, tá? Para registrar e respaldar o nosso trabalho. Então, beijos e tchau. E Paula, finaliza. Tá, joia, pessoal. Boa tarde. E só para finalizar, pegando a fala, quando a Josélia falou que até chora e a filha dela fala com ela, é isso mesmo, viu? A visão da sua filha, né? A gente não precisa ser assim, né? A gente faz o que está dentro da possibilidade, com comprometimento, com responsabilidade, com entrega, mas não precisa trazer, internalizar isso, sofrer tanto, né? Porque a gente vai conseguir chegar lá. O valor maior é saber ter a consciência de que está se fazendo aquilo que está dentro das possibilidades, mas a gente sabe que nós não temos nós não temos controle de tudo na nossa vida. Sempre tem aqueles 10% que não está no nosso comando. Então, a gente, entendendo isso, só para aliviar aí, entendendo isso, a gente sabe que o que está dentro dos 80% que a gente consegue controlar, 70%, 80%, a gente fazendo o melhor, a gente sabe que algo a gente vai ter disso. Os 10%, a gente faz de tudo para atingir, mas vai acontecer, tá? Isso é natural para tudo na nossa vida, tá? Porque às vezes a gente quer alcançar esse 100% e existe todos esses intempéries no caminho, né? Então, é a gente saber conduzir, tentar abraçar o que a gente pode, tentar, claro, chegar onde a gente precisa chegar, mas entendendo que existe, né? Vai existir sempre essa porcentagem que a gente não vai atingir, mas não da forma como a gente gostaria, e tá tudo bem. De qualquer maneira, o ensino ele é contínuo, é para a vida toda. Em algum momento vai chegar, né, para esses 10%. A gente acredita nisso, né? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar aí no final. Tá joia? Um forte abraço a todos, e aí a gente segue aqui, tá? Eu vou encerrar e vou fechar a sala. Tá joia? Abraço aí a todos. Tchau.